chegamos a ter um problema com congelamento de serpentina ou condensação excessiva da serpentina das evaporadoras. Tá? Então, a cada 8 horas de operação, ele faz esse ciclo de sistema de retorno de óleo auxiliar do sistema como um todo, ok? Aqui nós temos a válvula solenoide SV2, né? Protege o compressor contra alta temperatura de descarga. Tá? Então, chegou a 100 graus, ele vai abrir, pulverizando, que é o SV2 aqui. Então, ele vai abrir, pulverizando líquido na sucção dos compressores para estar diminuindo as temperaturas de descarga nesse ponto aqui. Ok? Então, caso a temperatura chegue a 120 graus, como nós vimos numa tabela acima, ele vai desarmar. Mas antes disso, ele vai fazer toda a proteção para o sistema não chegar a desarmar, tanto abrindo essa válvula SV2 e como diminuindo as frequências dos compressores também, que não tenha, que nós não tenhamos uma alta temperatura aqui na descarga. Tá? Então, ele abre com 100 graus Celsius, tá? O SV2, e fecha com 90 graus. E caso chegue a temperatura 120 graus Celsius aqui, ele acaba desarmando o equipamento por alta temperatura de descarga. Mesmo ele fazendo toda essa artimanha, abrindo válvula, diminuindo a frequência, para não desarmar, para não chegar a desarmar. Caso venha o caso de que suba a temperatura acima de 120, ele acaba desarmando o sistema, desligando o sistema. SV7 permite o retorno de refrigerante direto ao compressor. Então, essa SV7, que é a que eu comentei, que quando o sistema tiver com baixa pressão, ele vai ficar fazendo esse bypass aqui. Então, ele abre essa válvula, manda fluido refrigerante, manda gás refrigerante direto para a sucção e vai fazendo só esse ciclo aqui. Então, quando chega a desarmar por baixa pressão, toda essa outra parte aqui provavelmente vai estar com pouco fluido refrigerante, porque ele vai diminuir a frequência do ventilador, diminuir a frequência dos compressores e ficar fazendo bypass só nesse ponto aqui só, descarga e sucção, para evitar que os compressores fiquem entrando e saindo e você tem um desgaste maior do sistema, tá ok? Aqui quando nós já tínhamos mostrado para vocês o separador de óleo, né? Então, o separador de óleo aberto, nós temos aqui o filtro, a carcaça e, a tubulação de retorno de óleo. Isso aqui é do compressor, tá? Acumulador de sucção, né? Com carcaça, tubos de entradas e saídas de refrigerante e orifício de óleo. Tabela, resistência versus temperatura. Tá? Então, mesma coisa que nós mostramos lá para a linha V6. Então, eu tenho aqui, primeira tabela 5.1, temperatura versus resistência do ambiente externo. Tá? Temos 5.2, temperatura versus resistência do compressor e da linha de descarga, de temperatura do compressor e linha de descarga, e a 5.3, sensor de temperatura do módulo de variação de frequência do inverter. Mesma coisa que a gente tinha comentado, os parâmetros operacionais do sistema, modo de refrigeração. Lembrando que essa apresentação é do VC Plus, nós só temos a diferença do VC Plus para o V6 é que o VC Plus ele é somente refrigeração. Tá? Ele não trabalha em aquecimento. Vamos lá falar um pouco agora sobre a parte dos princípios elétricos, tanto da linha V6 como da linha VC Plus. Tá? Então, aqui, toda a parte de comunicação
das placas das unidades internas com as placas das unidades externas. Né? Então, o que? Todos os sinais todos os sinais que a placa principal da evaporadora manda para a condensadora, configuração de potência. Quando a gente fala potência, é a capacidade frigorífica do equipamento. Tá? Lembrando que as placas, de fábrica, ela já vem configurada, porém, se existe algum problema em campo e tenha que trocar uma placa eletrônica na unidade interna, nós temos que fazer a reconfiguração dela, tá? Tanto da capacidade frigorífica, como do endereçamento desse equipamento também. Então, ele sempre está mandando para a condensadora configuração de capacidade, endereçamento, velocidade dos ventiladores e se ela está ligada ou desligada, e também a questão dos sensores de temperaturas também, do T2 e T2B. Tá? E aqui os sinais que a placa condensadora, que a placa principal manda para as evaporadoras. E aqui a saída da placa da evaporadora para o sistema. Velocidade do ventilador, o flap da unidade, bomba, sensor a bomba de sucção da bandeja, caso tenha uma resistência auxiliar, abertura da válvula de expansão, display e também aqui o sensor de nível do equipamento também, sensor de nível do sistema de drenagem. Okay? Aqui nós temos a placa principal, tá? Da unidade condensadora, onde nós temos alguns LEDs, tá? De 1 a 3 nessa posição. Temos LEDs 4 e 5, 6 e 7. Então, assim, aqui os LEDs acaba dizendo como está a operação do sistema, se tem falha ou não. Porém, sempre quando der alguma falha, vai aparecer aqui também um código de erro no display, ok? No display de 7 segmentos. Então, aqui eu tenho LED 1, indicação de alimentação de energia, está acesa, a alimentação está normal, e assim por diante. L2, indicação de operação, o LED está aceso, o sistema está operando normalmente. Então, assim, caso o equipamento tenha algum problema, ele vai dar uma sequência de operação dos LEDs aqui, porém, vai dar o alarme aqui no display. Aqui nós temos, quando nós abrimos o painel do VRF, tanto do V6 quanto do VC Plus, a primeira configuração que nós vamos ter ali de placas eletrônicas será essa. Então, onde eu tenho a placa principal, tenho uma régua de Borner de comunicação, tá? De comunicação tanto para controles centrais, quanto da unidade condensadora para a unidade evaporadora, uma régua de Borner de alimentação, e temos aqui a placa de alimentação barra filtro, né? Uma barra filtro aqui, uma placa filtro do sistema. Tá? Então, isso, quando nós abrimos o equipamento, primeira, na parte frontal, nós vemos essa configuração de placas. E agora, quando nós, na parte traseira do sistema, tiramos essa parte frontal, nós vamos ter os módulos de variação de frequência do compressor inverter. Nesse caso aqui, é um modelo de um equipamento, tem 2 compressores. Nós temos módulo de variação de frequência do compressor 1, módulo de variação de frequência do compressor 2, temos os indutores compressor 1, 2. Aqui nós temos os módulos de variação de frequência dos ventiladores, porque para esse modelo de máquinas tem 2 ventiladores, módulo 1, módulo 2, e as fontes de diodo monofásica, fonte de diodo monofásica do sistema de variação de frequência do ventilador, tá? Da condensadora. Uma observação, tá? No passado, essa placa ela estava dividida em mais ou menos 5 placas eletrônicas. Nós tínhamos uma só para banco de capacitores, uma só para as pontes de diodo monofásica e trifásica do compressor, tínhamos uma só alimentação para o sistema de variação de frequência, tínhamos só um módulo de variação de frequência. Porém, hoje temos uma única placa maior, porém essa placa ela tem vários subcircuitos, ok?
Aqui ela tem vários subcircuitos nessa, aqui, nessa única placa aqui. Então, aqui, como é que funciona o sistema? Então, aqui entra a alimentação corrente alternada, corrente da concessionária, tá, da distribuição. Então, entra nesse ponto aqui. Aqui a gente está fazendo um exemplo de um sistema de 380 volts. Né? Então, entra aqui AC, continua saindo AC dessa placa aqui. Então, ela entra aqui AC, sai AC ainda. Daqui ela vai para esta outra placa, que é o módulo de variação de frequência do inverter, entra aqui a C, porém passa pelas pontes de diodo. Então, aqui, toda essa parte aqui é o módulo de variação de frequência do compressor. Tá? Então, assim, aqui tá aquela placa maior, quando eu falei que tem vários subcircuitos, então está sendo exemplificada por esse diagrama aqui. Então, aqui ainda entra tensão AC na fonte de diodo, na fonte retificadora trifásica. Ela sai, ela já sai DC, tá? Então entra daí do módulo faz a conversão para, desculpa, aqui sai DC, e aqui manda de novo o compressor, tensão AC mais onda quadrada, tá? Então, como a gente tinha comentado, entra 380 nesse ponto aqui, até aqui é 380, aqui sai tensão DC, uma observação, perdão, uma observação, tá? Então, sempre aqui, a saída normal aqui, a tensão DC no ponto P e no ponto N, na saída da placa, tá? Ela vai, uma corrente, uma tensão normal, elas, perdão, uma tensão normal, ela é 30%, aproximadamente 30% acima da tensão de entrada, AC. Então, a tensão DC normal, né, o mínimo dela vai ser 30%. Tá? Então, se aqui fosse 220, esse valor aqui dá mais ou menos 45%, tá? Mas ela, no mínimo dela é 30%. Então, sempre sai aqui em torno de 30% a 45% da tensão de entrada. Então, se aqui fosse 220, esse valor de saída ia ser mais ou menos de 30% a 45% de 220 volts. Como é 380, está saindo 540. Se fosse 220, ia sair entre em torno de 30% a 45% da tensão de 220 volts. Tá? Então, nesse ponto, sai tensão DC, passa pelo módulo de variação de frequência e manda para o compressor AC mais onda quadrada, ok? Já retificado. Mesma coisa que a gente estava comentando, tá? Então, entra AC, passa pela fonte de diodo trifásico, DC, depois do módulo, vai, módulo de variação de frequência do inverter, vai para o compressor. Aqui é do ventilador, tá? Então, do ventilador não é tão diferente do compressor. Porém, são placas separadas. Né? Essa daqui é apenas do compressor 1, compressor 2, e essa daqui, tanto essa placa e com a ponte de diodo monofásica, manda tensão para o ventilador, que é exemplificado nesse exemplo aqui. Okay? Então, aqui, uma caixa elétrica para máquinas 220, de 18 a 32 HPs. Tá? Então, vemos que a gente tem dois compressores nela, tá? Por essa parte posterior, tá? Parte traseira. Então, mesma coisa, abrindo, nós temos na parte dianteira, temos, nesse caso aqui, já que é uma máquina com dois compressores, temos essas três placas. Agora que nós temos duas placas duas placas filtros, né? Alimentação barra filtro. E na parte traseira aqui,
aqui já é a saída do compressor, onde eu vou medir, aqui não, eu não consigo visualizar muito bem, mas onde eu vou medir a, as tensões VDC, provavelmente vai estar nesse ponto preto e azul aqui, que vai ser o N e o P. Tá? Aqui a gente não consegue, no desenho, não consigo verificar tão bem, mas são a, as tensões VDC sempre é ponto P e ponto N. Aqui nós temos um diagrama. Então, aqui a parte amarela é a variação de frequência, sistema de variação de frequência dos ventiladores, tá? Aqui, amarelo já é tensão VDC, tá? Lembra que eu comentei que é mais ou menos de 30% a 40%? Como os ventiladores é 220, daí a saída dele, a entrada, a tensão VDC aqui vai dar entre 310, que 310 está em torno de 30% a 45% da tensão AC, desculpa, da tensão alternada de entrada, tá? Como aqui é 220, então vai dar esse valor aqui. Roxa é a entrada dos compressores, tá? Azul são as tensões AC, tensão de alimentação. Em verde são todos os sinais de comunicação entre a placa principal e os demais componentes. Então aqui tenho essa em verde 2,7 VDC, é a saída da placa principal, os módulos de variação de frequência. Então, caso eu precise fazer alguma análise, eu tenho que ver esses pontos de tensão e esses pontos de tensão, alguma análise na parte eletrônica, tá? Aqui um modelo de máquina 380, tá? Então, de 18 a 30 HP, parte dianteira, mesma coisa, parte traseira, não muda tanto, e mesma questão. Agora, a única coisa que aqui muda é que eu também já tenho mais um sinal de 12 VDC, que é a parte de comunicação aqui, opa, perdão, que está que tá aqui para a linha da placa filtro, tá ok? Então eu tenho aqui mais um ponto que caso eu tenha algum problema nesses componentes, eu tenho que estar verificando esses valores de tensão. Vamos lá, código de falha das unidades externas. Eu comentei com vocês que sempre tem a parte dos LEDs, mas sempre que ter alguma falha, bem no começo aqui, que a gente tem os LEDs, porém, sempre quando tem alguma falha, vai dar aqui no display. Tá? Então, nós conseguimos verificar as falhas de erro através do display ou através dos LEDs ali de operação. Então, vamos lá. Código de erro, tanto para VC Plus quanto para V6, tá? E0, falha de comunicação entre unidade externa. Tá? O que significa isso? Quando eu tenho apenas uma unidade condensadora, dificilmente ele vai dar esse tipo de falha. Tá? Agora, quando, quando eu tenho módulos, eu tenho equipamento modular, daí sim eu posso ter essa falha. Então, exerce significa o quê? Falha de comunicação entre unidades mestre, auxiliar 1, auxiliar 2 ou auxiliar 3, depende de quantos módulos vai estar no equipamento. E1, sequência de fase de alimentação invertida. Tá? E2, falha de comunicação entre unidades principal e unidades internas. Então, isso aqui é o cabo de comunicação, é a comunicação do cabo blindado, o cabo shieldado entre as unidades internas e as unidades externas. Né? Então, caso nós tenhamos algum problema nesse cabo de comunicação, ele vai acabar dando alarme E2 da condensadora. E3 é reservado. E4, falha no sensor de temperatura
de ambiente, temperatura, ambiente externo, tá? Temperatura da condensadora, não ambiente interno. E5, falha de tensão, tensão, tensão AC. Tá? E6, reservado. E E7, erro no sensor de temperatura de descarga do sistema. Tá? E8, endereço da unidade externa está incorreto. Endereço entre unidade mestre e escrava, provavelmente tem mais uma das máquinas, uma das unidades falhou, ou tem endereçamento duplicado, né? Algum problema na parte de endereçamento da unidade, das unidades externas. Isso se dá quando a gente usa máquinas modulares. XE9, incompatibilidade no modelo de drive. Tá? Quando ele passa X, o que ele quer dizer? Sempre isso aqui vai dar na máquina, na unidade mestre, esses alarmes. Tá? Quando eu tenho máquinas modulares, vai dar aqui, um exemplo, 2E9. Quer dizer que a unidade escrava número 2 está dando a falha, está dando uma falha. Eu tenho que ir na unidade 2 e ver qual o código que está dando. Se for E9, é erro de contabilidade de drive. Aí isso é questão do sistema de variação de frequência. H0, falha de comunicação entre a placa principal e o chip da, do drive de variação de frequência, do modo de variação de frequência. Então, é a falha de comunicação entre a placa principal, na parte frontal, e com a máquina, com o modo de variação de frequência da parte traseira do equipamento. H1, falha na comunicação entre a EPROM modelo 537 e o chip da unidade principal, tá? EPROM da unidade principal. H2, diminuição na quantidade de unidades externas. Vamos lá, quando a gente tem máquinas modulares, se eu tenho algum problema com a comunicação entre a máquina principal e a máquina escrava, vai dar H2, tá? Diminuição na quantidade. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho 4 equipamentos, 4 condensadoras em um único conjunto. Por algum motivo, cai energia de apenas uma única unidade condensadora. Então, o que o sistema vai ver? Pô, eu estava lendo 4 máquinas, agora eu estou lendo 3, algum problema tem aqui. Então, ela vai parar e vai dar o alarme H2. Vamos lá, eu corrigi o problema. Tá? Eu tive o H3, aumento na quantidade de unidades externas. Eu estava lendo 3 máquinas, agora está lendo 4. Então, ele vai dar o alarme H3 também. Tá? H7, proteção perdão, H4, ele ocorre quando o P6 dá o alarme P6 durante 3 vezes em um período de 60 minutos. Então, P6 é proteção no modo de variação de frequência. Tome cuidado com esse H, nós vamos ver um pouco mais à frente, com esse H4 e esse P6, porque é o seguinte, nós temos subcódigos atrás desse P6 aqui. Então, ele vai, nós vamos ver um pouco mais à frente, que ele vai de L0 a L9. Então, esse aqui é o código principal, tanto P6 como H4, porém, nós temos outros subcódigos de proteção do sistema de variação de frequência. Tá? H5. H5 ocorre quando tem P2, que é baixa pressão. Tá? Então, ocorreu P2 3 vezes durante uma hora, ele vai dar H5. H6, proteção de sensor de temperatura de descarga, que é o P4. Se der P4 durante 3 vezes durante 100 minutos, vai dar o H6. H7, diminuição na quantidade de unidades internas, oscilação no número de unidades evaporadoras. Tá? Então, um exemplo, se eu estou lendo 10 máquinas, e nós vamos ver um pouco à frente que tem uma configuração de quantidade de máquinas internas, se eu estou lendo 10 no sistema, e o sistema varia a quantidade de máquinas para 9, então ele vai dar esse alarme H7. H8, falha no sensor de alta pressão, aquele sensor que nós vimos que faz o controle da variação de frequência
do ventilador da unidade condensadora. H9 quando ocorre P9 durante 3 vezes, que é a proteção no sistema de variação de frequência do ventilador da unidade condensadora. HC reservado, F0, proteção de superaquecimento de descarga, se ocorrer 3 vezes no período de 150 minutos. Tá? PP. C7, nós já tínhamos comentado, que é um alarme restart quando dá PL 3 vezes durante 100 minutos. E YHD. Então, aqui é mau funcionamento da unidade escrava. Então, nesse caso, quando eu abro a máquina externa, dá um alarme, um exemplo, 3HD, significa que a máquina auxiliar número 3 está com falha. Qual falha que é? Eu tenho que ir lá, abrir a unidade número 3 e ver qual que é a falha que está aparecendo no display dela e analisar. P0, proteção de temperatura do compressor inverter. P1, proteção de alta pressão. P2, proteção de baixa pressão. P3, proteção de sobrecorrente do compressor, 1 ou 2. P4, proteção do sensor de temperatura de descarga. Tá? E assim por diante. P5, alta pressão proteção de alta pressão na condensadora. P6, proteção do modo de variação de frequência. E assim por diante. Vamos lá, P9. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do P6, que é a proteção do modo de variação de frequência? Tá? Então, proteção do modo de variação de frequência. Mas o porquê ela parou? Tá? Aí aqui estão os subcódigos. Então, ela pode ter parado por falha no módulo de variação de frequência, proteção de baixa tensão no barramento CC, proteção de alta tensão, que são aqueles valores que eu falei para a máquina 380 volts, que vai ser em torno de 540 volts VDC, e para a máquina 220, com alta, em torno de 310 VDC. Tá? Tanto para alta como para baixa. L3 reservado, L4 falha na EPROM, que faz a variação de frequência do compressor. L5, proteção de velocidade zero. O que significa isso? Já na placa eletrônica, se você tem alguma quebra mecânica no compressor e ele está rodando em falso, rodando em vazio, não vai ter frequência, então ele vai dar o L5. L6 reservado, L7, proteção de erro de frequência de fase, L8, proteção de diferença de frequência maior que 15 Hz. Esses compressores, ele parte em rampa, então ele sempre vai partir suavemente, então vai estar variando de 1 a 2 Hz. Caso ele dá um passo maior, ele tenha uma variação acima de 15 Hz, ele vai dar o alarme L8 ou o alarme L9. Tá? Depende da situação de operação. Ok? Vamos lá, para a gente fazer a questão de análise de falha aqui. Erro de comunicação entre unidades externas. Tá? Então, nós temos aqui uns burners de comunicação entre as condensadoras, que é o H1, H2 e E. Tá? Então, ele pode ter algum problema nesse cabo de comunicação, ele pode ter algum problema de endereçamento das unidades, endereçamento incorreto, tá? Ou até mesmo falha na placa de comunicação. Tá? Lembrando que sempre a comunicação é RS485. Para comunicação RS485, nós usamos cabo blindado de 3 vias, tá? Onde 2 vias é comunicação, transmissão de dados, uma das vias é aterramento desses dados e a malha é para interferência, para proteção de interferência eletromagnética, ok? Lembrando que os sinais para essas máquinas são polarizados. E1, erro de sequência de fase, tá? Então, mesmo sendo um compressor inverter, se eu tiver 2 fases invertidas, se tiver fase invertida, ele vai dar o erro E1, que é erro de sequência de fase, então é só inverter 2 das fases,
que provavelmente o problema vai ser resolvido. Falha de comunicação entre unidades externas e unidades internas. Tá? Então, nós temos, pode ser algum cabo rompido, cabo em curto, mais uma questão falando, se sinais são polarizados, pode estar com a polaridade invertida dos cabos. Tá? E uma coisa muito importante, é, como é comunicação, sempre temos que passar esses cabos longe de fonte de energia, mais ou menos de 30 a 40 centímetros longe de fonte de energia. Então, nós não podemos passar esse cabo de comunicação em eletrocalhas junto com potência de energia. Então, pode ser algum problema no cabo de comunicação. Então, a gente vai ter que analisar ponto a ponto do cabo de comunicação, ok? Erro E4 e E7. Erro do sensor de temperatura de ar externo, tá? Da condensadora. Então, assim, sempre para nós fazermos fazer um diagnóstico nesses sensores, sempre usar aquela tabela que eu mostrei lá acima para vocês. Tabela temperatura versus resistência de isolação, resistência ôhmica do sensor, ok? Erro E6, erro de tensão, tá? Então, assim, isso a gente não foge da regra. Então, isso de tensão de alimentação, tensão AC. Então, segue a regra de mais ou menos 10%. Então, acima de 10% da nominal, ele vai desarmar. Abaixo de 10% da nominal, ele vai desarmar. Então, isso a gente vai ter que analisar a entrada de energia do cliente. Ok? Endereçamento da, E8, endereçamento da unidade externa errado. Tá? Então, assim, excedendo mais de 4 equipamentos, algum problema no cabo de comunicação H1, H2 e E. Isso é comunicação quando você usa máquinas em módulos. Tá? Usa mais de uma unidade condensadora. Tá? E9, drive incompatível. Tá? Então, provavelmente, algum problema em placa eletrônica. H0, erro de comunicação entre a placa principal e o módulo de variação de frequência. Aí nós temos que analisar toda a parte do sistema de variação de frequência, inclusive as saídas de alimentação dos transformadores, tá? Que são as saídas CN34, transformador 1, entradas e saídas e CN32 do transformador 2. Tá? Sempre tem dois transformadores. Então, uma das principais causas pode ser algum problema na questão de tensão. Então, temos que analisar esses pontos aí, ponto a ponto. H2, redução no número de unidades externas, e H3, aumento no número de unidades externas. Alguma oscilação no cabo de comunicação, onde a gente tem, ora, lê, caso de um sistema com 4 unidades condensadoras, ora lê 4, ora lê 2, ora lê 3. Então, se tiver alguma oscilação, a gente vai dar o alarme H2 ou H3. Tá? É verificar a parte de comunicação entre as condensadoras. Ok? H7, redução no número de unidades internas. Tá? Então, é quando nós temos uma oscilação no número de unidades conectadas, unidades evaporadoras conectadas ao sistema. Caso tenha alguma oscilação, a gente vai ter algum problema, vai dar o alarme H7. Isso a gente vai ter que ver questão de cabo de alimentação e cabo de comunicação e alimentação das unidades internas também. H8, falha no sensor de alta pressão, aí que a gente entra naquela formulinha que eu passei para vocês bem no começo. Tá? Então, se eu tiver algum problema no sensor de alta pressão, isso não é o pressostato, tá ok? Isso é o sensor de alta pressão, aquele sensor que manda sinal VDC para a placa principal. Então, nós podemos fazer a medição dos valores de saída do sensor e bater junto com aquela fórmula que eu passei bem no começo para vocês.
H8, tá? Então, assim, checar o sensor, checar se está em curto, verificar a falta de gás refrigerante. Então, assim, restrição de tubulação, tá? Então, assim, isso não muda tanto para o sistema de condensação a ar, indiferente seja VRF ou seja um multisplit ou 1 para 1. Então, assim, sempre verificar sempre as causas raízes, tá? Mau funcionamento na unidade externa. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo HD. Então, aqui eu estou falando, está dizendo que a máquina auxiliar número 1 está com falha. Então, eu tenho que abrir a máquina, ir lá na máquina 1 e ver qual a falha que está dando. 2HD significa que a unidade escrava número 2 está com falha. Aí eu tenho, para mim saber a falha dela, eu tenho que ir lá abrir e verificar na placa principal dela. Ok? P0, proteção do sensor do compressor inverter, tá? Então, assim, proteção de alta temperatura do compressor. Proteção de alta temperatura do compressor, isso independente de VRF ou sistemas menores, a gente vai fazer a mesma, sempre as mesmas análises. Ver a questão de fluido refrigerante, ver a questão de sensores de temperatura, tá? Além disso, no sistema VRF, ver a questão de válvulas de expansões. Além disso, no VRF, nós temos que não foi citado aqui, mas nós temos aqui a parte de simultaneidade do sistema, que sempre, para a maioria das vezes, para os fabricantes, é entre 50% a 130%. Caso eu tenha acima de 130% de simultaneidade, eu posso ter um superaquecimento da temperatura de retorno e consecutivamente ter um superaquecimento na parte superior do compressor, na linha de descarga também. Tá? Então, além de nós vemos todos os pontos, né, falta de fluido refrigerante, condensador sujo, entre outros pontos, tem a questão da simultaneidade também, ok? P0 a P4, então toda a questão dos sensores e também tudo aquilo que eu falei para vocês. Falta de gás refrigerante, exceção da linha, carga térmica das unidades internas muito alta, tá? Então, erro de carga térmica ou simultaneidade alta, ou sistema com não condensáveis ou condensador obstruídos. P1, proteção contra alta pressão. Independente do tipo de sistema, se é VRF ou não, as causas raízes podem ser as mesmas de um sistema com condensação a ar, salientando que no VRF a gente também tem a questão da simultaneidade. Caso a simultaneidade esteja acima de 130%, pode ocorrer proteção de um desligamento do equipamento por alta pressão. Mas todos os parâmetros são os mesmos a serem vistos, ok? Não condensáveis, condensador sujo e assim por diante. Válvulas fechadas, obstruídas. Como comentado, P1, né? P2H5, proteção de baixa pressão, tá? Então, vazamento, pressostato com alguma falha, válvula de expansão das evaporadoras dando bypass fechadas, a pouca troca de calor. Tá? E lembrando que sempre tomar cuidado com a questão, quando for analisar o alarme de baixa pressão, verificar frequência de compressor, frequência de ventilador, porque lembrando que para não ficar ciclando o sistema, ele vai ficar fazendo bypass entre sucção e linha de descarga e sucção do equipamento, tá? Então, muitas vezes o compressor está operando, porém não está indo fluido refrigerante para o sistema porque ele está fazendo bypass, ok? Para fazer a proteção do sistema. As causas raízes, independente do CVRF ou outro tipo de sistema, condensação a ar, né? Então, as causas raízes
são praticamente as mesmas. Proteção sobre descarga do compressor, tá? Então, carga das unidades internas está muito alta, que seria simultaneidade ou carga térmica, tá? Como eu falei aqui, segure uma diversidade no máximo de 130%. Então, assim, sobrecarga do compressor não vai mudar tanto das causas raízes de um sistema de condensação a ar, porém se acrescentando a questão da simultaneidade, tá? Simultaneidade e a questão de carga térmica do sistema. Perdão, está aqui, tá? P5, proteção de temperatura do condensador. T3 maior ou igual a 65 graus. Então, assim, sempre usar aquela tabela temperatura versus resistência. Pode ser algum problema no sensor de temperatura ou até na parte do ciclo frigorífico, ok? Falta de válvula fechada, bloqueado, tubulação esmagada e assim por diante, né? Sistema contaminado com nitrogênio, nitrogênio ou não condensáveis, né? H4, então H4 ele está amarrado junto com o P6, tá? Então H4 e P6 ele vai dar esses subcódigos de L0 até L9, tá? Então a gente vai ter que, dando esses alarmes, nós vamos ter que analisar o sistema ponto a ponto para ver qual que é a causa raiz do problema. Então, isso usando aqueles dados da parte de elétrica ou usando o próprio diagrama elétrico que está no painel do sistema. Aqui algumas análises de erro, tá? Então, a L0, proteção no módulo de variação de frequência. Então, o que pode ser o L0? Eu verifico o módulo de variação do compressor. Então, o que nós vamos estar vendo? Primeiro, verificar a resistência das bobinas para ver se não está aberta, tá? E ver se o compressor não está em curto, ok? Se não tá queimado o compressor. Verificar a tensão DC entre isso, qual o equipamento desligado, entre o ponto desligado assim, fora de operação, tá? Então, entre o P e o N deve estar mais ou menos 41% acima da tensão nominal. Então, lembra que eu falei que ele vai de 30% a 40%, 45%? Então, está aqui, ó. Então, abaixo, quando a tensão descer nesse ponto, tiver abaixo de uma máquina de 380 volts, tiver abaixo de 510 volts, ele vai dar alarme de baixa tensão, o barramento descer, e quando ele estiver acima de 580 volts, isso para a máquina 380 volts, ele vai dar o alarme alta tensão no barramento DC, ok? E aqui a gente tem como verificar os pontos aqui, então desconecta os terminais 3, 4 e 5 do compressor, inverte, verifica a resistência entre os terminais, verifica se todos os valores estão ok, tá? E caso esteja tudo ok, a provável causa no modo de versão de frequência, ok? Verificação do gerador DC, tá? Então, isso aqui é para a gente estar tá vendo a, a tensão nesse ponto. Uma observação, tá? Esse cabo de comunicação, onde passa por esse TC, ele tem uma sequência, tá? Então, caso faça alguma manutenção e precise soltar esse cabo, sempre verifique a anotação que está aqui na tarjeta dele, quanto na parte superior do TC e também no esquema elétrico. Então, aqui ele tem uma sequência. Caso a gente inverta a sequência da passagem desse cabo, ele vai dar problema também no sistema de variação de frequência, na leitura
na leitura da variação de frequência. Aí você pode condenar uma placa eletrônica de maneira errada, somente por causa que esse cabo tá com sentido invertido no TC. Então, sempre se atentar a isso, ok? Então, de L1 a L4, proteção de baixa tensão, tá? Aquilo que a gente tinha comentado. Então, medir as tensões no ponto PIN, tensão VDC, tá? Então, ela tem, para a máquina 380 volts, ela vai ter que estar nessa faixa de 510 volts VDC a 580 volts VDC. Uma observação: caso tenha algum problema nessas fontes de diodo, essas pontes de diodo, vocês vão encontrar rapidinho o problema, porque isso aqui, quando está em curto, ligar o disjuntor, automaticamente ele já cai o disjuntor automático, tá? Então aqui L2, proteção de alta tensão, como eu tinha falado, quando a tensão tiver a tensão VDC estiver fora desse ranger, tá? Para a máquina 380 volts, de L8 a L9, tá? Verificar as resistências entre bobinas, tá? Então, assim, essa resistência é com o nosso multímetro convencional e sempre importante também a utilização de um megômetro para você medir a resistência de isolação entre a bobina e o terra. Caso seja, aqui ele tem uma recomendação, caso seja possível, pô, eu não, eu estou com dúvida se é a placa eletrônica ou o compressor. Se eu tiver máquinas modulares, eu posso fazer os testes pegando a alimentação de saída de uma máquina, desde que seja cada mesma tensão, e apenas para testes, colocar em um outro compressor, ou no compressor A, ou no compressor B, ou numa outra máquina, para fazer o teste no circuito que eu tô com problema aqui, que eu estou com dúvida. P9 são as proteções dos módulos de variação de frequência do ventilador, P9 e H9, ok? Então, isso aqui se refere ao módulo de variação de frequência do ventilador do condensador. Aqui eu tenho os modelos, tá? Por capacidade, ok? E as resistências da bobina, tá? Em resistência ômica. PLC7, né, que é a proteção de temperatura do módulo de variação de frequência, tá? Então, nós temos que dar uma olhada no círculo. Como eu falei, ele pega temperaturas da linha de líquido e passa para fazer a refrigeração do módulo de variação de frequência. Então, além de alguns problemas em sensores ou falha de leitura, pode ser alguma questão relacionada à falta de fluido refrigerante também, ok? PP, baixo superaquecimento. Como eu falei, essas máquinas, o VRF, ele está lendo automaticamente todas as temperaturas de superaquecimento do sistema. E até as máquinas mais novas, da minha ideia, ele também já te dá um ranger para dizer se a carga de gás está correta ou não. Tá? Então, caso tenha algum problema com superaquecimento baixo, superaquecimento da descarga baixo, ele vai acabar dando o alarme PP. Aí nós temos que verificar toda a parte do sistema frigorífico, ponto a ponto. Aqui são os alarmes para as linhas DC e VC Plus, tá? Então, erro de tensão, barramento DC, F1, tá? Que é aquela questão do mais ou menos para máquina de 380 volts, de 510 volts VDC a 530 volts VDC. F3, erro de temperatura no sensor T6. F5 é erro do T6A. Tá? FX, erro na válvula de expansão eletrônica da unidade condensadora. Tá?
E aqui algumas análises de erros das causas raízes do que pode ser dessas falhas, ok? F3 indica erro no sensor de temperatura de saída do trocador de calor a placas. Tá? Então, isso somente para V6, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, na VC Plus nós não temos o trocador de calor a placa, só temos na VC, na V6, ok? Código de falha nas unidades internas, tá? Então, sempre vai ter tanto a questão de LEDs, quanto também vai aparecer o código de erro no display da unidade externa, tá? Perdão, na unidade interna, ok? Então, assim, sempre vai aparecer o erro, E2, E3, E4, falha no sensor de temperatura, e aqui também vai estar uma sequência, os LEDs vão estar piscando numa sequência de uma oscilação de frequência aqui, tá? E1, falha de comunicação entre unidade interna e externa, então sempre vai dar o alarme, e também o LED vai estar piscando conforme qualquer falha que vai dar aqui. Conflito do módulo conflito de módulos. Esse E0, na evaporadora, só vai dar esse código no sistema V6. Lembrando que o sistema VC Plus, ele não vai dar esse módulo de conflito porque ele só opera em um único módulo, módulo de refrigeração. Tá? E7, falha na EPROM da evaporadora. EE, nível alto de condensação na bandeja, algum problema no sensor ou na bomba. Lembrando que para linha VRF, ideia, quando você liga o equipamento, a bomba de dreno das evaporadoras, ela já vai entrar full time. Caso suba o nível, por algum motivo, e atua o sensor, vai parar apenas a máquina que tá com esse problema no sistema de dreno, ok? ED, quando der ED em todas as unidades internas de um determinado sistema, é que a falha é na condensadora, e temos que ir na condensadora e verificar o que está acontecendo. E FE, unidade interna sem endereço. Nas evaporadoras, conseguimos fazer algumas leituras, tá? Então, eu tenho um botão de consulta aqui. Então, apertando esse botão, eu consigo ver o endereçamento dessa máquina, capacidade, endereçamento para sistema de automação, né, para controlador central, temperatura de set point, temperatura T1, temperatura T1B, temperatura T2, T2B e último código de erro. Tá? Então, a gente consegue fazer toda essa leitura através do display das unidades. Como eu já tinha comentado, né? Então, todos os erros estão aqui. Isso também, esses códigos de erros, existe na tampa de cada unidade evaporadora. Análise de erro, né? FE, tá? Então, unidades internas sem endereço, então nós temos que fazer o endereçamento dessas unidades internas, ou a gente faz automaticamente, ou a gente faz um a um via controle remoto. E aqui estão as sequências dos LEDs, como eles vão tá funcionando. Mas lembrando que sempre que tem a sequência dos LEDs, eu tenho o código de erro no display também, ok? E, né, como a gente tinha comentado, é, algum problema no sistema de drenagem, tá? Na bandeja. E7, falha na EPROM da unidade evaporadora, lembrando que esses EPROMs, eles são soldados, então caso tenha algum problema em E7 e for diagnosticado que o problema é na EPROM, nós temos que trocar a placa da unidade interna por inteiro, né? Esses componentes são soldados. E, pessoal, bom, por aqui já encerramos a apresentação, tá? João, agora vamos abrir as perguntas aqui, João. Recording stopped. Opa, claro, claro, vamos sim. É só
Pessoal, antes da gente ir para a parte das perguntas, tá bom? Só reforçando vocês, não esqueçam de realizar a inscrição de vocês, tá bom? Que só fica até o final do treinamento. É esse link que eu acabei de disponibilizar no chat, tá bom? Não esqueçam também de baixar o aplicativo da Ideia Play, né? Compartilhar com seus amigos, com o pessoal da empresa, com os instaladores. Nós sempre temos os treinamentos aqui online de terça e quinta-feira às 19 horas, tá bom? Terça-feira a rede residencial e quinta-feira a rede comercial, tá bom, pessoal? Bom, dito isso, não esqueçam de fazer a inscrição de vocês. A gente vai partir agora para as perguntas. Podemos iniciar, Orlando? Pode sim, João. Beleza. Primeira pergunta aqui do Jefferson Craig. A pergunta dele é a seguinte: as nomenclaturas dos sensores mostrados nas tabelas de resistências estão descritos os locais onde estão instalados no esquema frigorígeno? Sim, estão sim. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui. Então, que temos tudo que é T, tá? São temperaturas. Os S são as válvulas de expansão. Deixa eu só abrir uma outra apresentação aqui mais completa. Que se refere, opa, tá? Então, nós temos aqui, tá? Opa, T3, tá? T4. Então, nós temos todas as nomenclaturas mostrando onde estão os sensores aqui e todas as válvulas, tanto solenoides como válvula de expansão também, tá ok? Ok, E show. temos aqui, sim, e temos aqui logo abaixo, perdão, temos aqui logo abaixo, temos essas tabelas e todos esses sensores também está descrito na tampa do equipamento, né? Quando você abre o equipamento, tem bastante informações ali na tampa do equipamento. Na tampa do equipamento, a única coisa que não vai ter vai ser o diagrama frigorífico. Porém, vai ter o diagrama elétrico e uma tabela com todos as nomenclaturas de sensores e o que cada um significa. Beleza. Show. A próxima aqui do Thiago Fernandes. A pergunta dele é a seguinte: boa noite. É, vendo a válvula de expansão eletrônica, caso eu tenha uma suspeita que ela possa estar entupida com algum resíduo, posso utilizar o 141B para passar pelo evaporador e válvula e posteriormente injetar nitrogênio até que se remova todo o líquido? Assim, você tem que tomar muito cuidado quando vai usar 141B, pela seguinte situação. O 141B, na temperatura ambiente, ele é da forma líquida. Tá? Então, uma evaporadora, você tem muita parte de ponto de perda de pressão ali, né? Porque você tem vários halls e vários circuitos. Então, se você precisar fazer isso, você tem a parte de filtro deles ali. Então, pode ser feito desde que certifique-se que retire 100% desse 141B. E sempre tomar cuidado também da questão do vácuo. Tá? Por quê? Como o 141B engana bastante nós da área de ar-condicionado na questão do vácuo. Por quê? Quando você faz vácuo, você diminui a pressão do sistema rapidamente e como ele está na forma líquida, você pode congelar esse vestígio de 141B que fica na evaporadora ou no sistema, e quando você mede vácuo e te dá um valor errado, te engana, porque pode estar congelado esse 141B, quando você mede vácuo ali, vai dar um valor abaixo de 500 microns, e você imagina que está ok, quando você coloca o fluido refrigerante, você vai ter problema futuramente. Então, o ideal sempre é estar quebrando esse vácuo várias vezes quando você usa o 141B e tenha 100% a certeza que remova toda a quantidade de 151B que está no sistema, ok?
Show. Ah, a próxima aqui é do Gerson Pereira. Em um sistema com mais de uma unidade condensadora, não existe a possibilidade de ir mais óleo para uma do que para outra? Sim, Gerson, existe sim, tá? Por isso, nas máquinas V6, como assim, aqui é um assunto muito, como eu falei, muito complexo, tem muitas informações, em 2 horas, o tempo é curto para falar sobre todos os assuntos. Existe sim, tá? Tanto que para os equipamentos da Midea, quando você usa a função backup, tanto de compressor como de unidade condensadora, ele só habilita essa função backup durante 4 dias, para realmente você não ter nenhum tipo de problemas, tá? Então, com certeza, existe sim o problema de você desligar uma unidade condensadora ou desligar um compressor, e nesse compressor ter a quantidade desse compressor ou nessa condensadora ter uma quantidade maior de óleo do que as outras, ok? Existe essa preocupação, sim. Então, é, tanto que na função backup da Mideia não libera a operação do sistema por um longo tempo, assim por um período curto de tempo, até que seja consertado a falha que venha a ter ou no compressor ou na unidade condensadora. Mas tem que ter essa preocupação, sim. Ficou claro, Jefferson? Show. Bom, a próxima aqui do André. Boa noite. Qual é o delta da serpentina evaporadora? Qual a diferença de temperatura entre o T2 e o T2B que tem que estar? Tá, que é da entrada e da saída. Então, isso depende muito da capacidade que tá o sistema está operando, tá? Mas vamos lá, sempre é em torno ali de 9 a 12 graus, a diferença. Ok. Próximo aqui do Marco Antônio. Como 40% de 220 pode dar um valor maior na placa? Perdão, pode repetir, por favor? Como 40% de 220 pode dar um valor maior na placa. Vamos lembrar que esse valor, a gente não está falando de tensão AC, a gente está falando de tensão DC. Então, isso é uma relação entre a tensão de entrada, a tensão AC, com tensão de saída do barramento DC. Tá? Então, isso não é. A gente está fazendo uma relação entre tensão tensão AC, corrente alternada com corrente contínua. Tá? Ok. Próximo aqui do Júnior Pereira. A pergunta dele é a seguinte, professor. Essas placas inverters eletrônicas têm diagrama elétrica? Tem na própria placa eletrônica, tem no manual e na própria placa do equipamento, na etiqueta de identificação do equipamento, quando você abre a tampa, então você tem um diagrama elétrico ali. Você não vai ter o diagrama em bloco para você, não sei se é essa a pergunta que ele tá me questionando. Você não vai ter um diagrama em bloco para você analisar componente por componente. Você vai ter um diagrama elétrico e você vai analisar circuitos a circuitos, não componente a componente. Aí isso é questão de diagrama em bloco. O fabricante acaba não abrindo nenhum fabricante, na verdade, né? Poucos acaba abrindo um diagrama em bloco para você saber quais componentes está em cada circuito. Beleza. Mas as informações que tem, tanto no manual quanto na placa frontal do equipamento, são suficientes para estar fazendo toda a análise e diagnóstico dos problemas. Show. Próximo aqui do Gabriel Quadros. A pergunta dele é a seguinte. As válvulas de expansão das unidades possuem filtros? Se sim, Sim, é possível limpá-los? sim, possui filtro tipo tela, né?
Geralmente, quando você tem algum problema em filtro, como me fugiu o nome da pessoa que fez a primeira pergunta, né, é possível limpá-lo sim, tanto com se abrir no sistema, tanto com nitrogênio ou com 151B. Caso ele esteja muito saturado, aí vai ter que trocar a válvula. O ideal seria trocar a válvula de expansão por inteiro, porque o conjunto já vem já conjunto da a válvula de expansão mais os filtros, ok? Mas é possível realizar a limpeza sim. E são esses filtros, tá até no desenho aqui, ó. São esses filtros aqui. Ok, show. A última aqui do chat, para a gente já partir para liberar os microfones, do Josué Guerra. A pergunta dele é a seguinte: em uma análise de corrente, quanto tempo após ligar no modo forçado eu devo medir a corrente? Tá, no modo forçado, o equipamento ele funciona uma hora de operação direto, tá? Não tem um tempo estimado para você fazer as medições de leitura. Mas o ideal é que seja com a máquina com um sistema já em regime normal de operação. Então, vamos colocar aí para você fazer não só a análise de corrente, mas como análise de todos os parâmetros de operação após 20 a 30 minutos de operação. Porque aí o regime do sistema já estabilizou já. Beleza. Bom, agora eu vou estar agora a gente vai estar liberando os microfones, pessoal. Primeiro aqui o Edevaldo Silva. Edevaldo, pode ativar seu microfone. Boa noite, Edivaldo. Oi, boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Boa Boa noite. noite. Bom, Edivaldo. Eu gostaria de saber sobre esse EPROM. Ele é soldado, né? Ele parece um microprocessador, né? Sim, 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 ele é soldado na placa, não é de encaixe, né? Se der algum problema E- nesse plom, é substituir a placa por inteiro. mas ele está contido nas duas placas de compressor? Todas as EPROMs das unidades, elas são soldadas, tanto das unidades internas quanto das condensadoras, ok? Das unidades externas. Exato. Então são várias, né? São vários, são vários, são vários, né? São várias EPROMs. Só na condensadora tem duas, né? Tem até mais de duas, tá? Mas lembra que eu comentei que bem aqui, deixa eu pegar aqui o diagrama elétrico aqui, perdão. São vários subcircuitos em uma única placa. Então, aqui, quando a gente fala de. Um momentinho aqui. Como eu falei, nessa placa, né, essa placa aqui, que é a placa moduladora de variação de frequência do compressor, a verdade é que eu tenho vários subcircuitos. No passado, aqui a mesma função que essa única placa faz, eu tinha 6 placas, de 5 a 6 placas fazendo a mesma função. Hoje, por facilidade de fabricação e diagnóstico, tudo, colocaram tudo em uma placa só, mas é uma placa com vários subcircuitos, e cada subcircuito tem seu EPROM, tanto da unidade condensadora como das unidades evaporadoras, e todas elas são soldadas, ok? Tá ok, tá ok. Falou, obrigado. A informação era essa, né? Ok, Eu valeu, quando- boa noite. Muito obrigado pela pergunta. Falou. O próximo aqui, Cleiton Ícaro. Cleiton, pode ativar seu microfone. Cleiton, Cleiton. Boa noite. Opa, boa Boa noite, noite. Cleiton. Estava desativando aqui. Um prazer aqui estar falando com vocês, né? Venho agradecer primeiramente aí por esses treinamentos que está sendo muito válido. A gente está em campo aqui, sabe, né? Que a gente passa aqui e a informação é muito importante. Agradecer primeiramente para vocês. Obrigado.
Eu tô com algumas perguntas aqui, que eu tô com alguns problemas em campo. Ok, Uma bem, delas não foi mencionada aqui nesse treinamento, mas se souber me responder, eu agradeço. É o seguinte, é, temos um evaporador built-in de 7 kW que ele queimou a placa dele, a placa do evaporador queimou, certo? bom, E o ponto onde foi queimado foi justamente no conector do ventilador do evaporador. Aí minha pergunta é o seguinte: a placa já vai ser substituída, já foi solicitada. Porém, eu queria saber como eu devo testar esse motor ventilador. Se tem algum parâmetro que a gente tá. pode fazer essa medição. Tem sim, Carol. Deixa eu só aqui pegar aqui o. Só achar uma apresentação aqui que a gente falou sobre os ventiladores aqui. Tá aqui. Tá. Ah, certo. Tá. Esse aqui é do condensador, tá? Mas, pô, Certo, mas assim, você consegue estar verificando reti- é a mesma fórmula de estar testando. Você pode estar retirando do conector da placa eletrônica e medir as resistências, ver se se está aberto a resistência desse ventilador, tá? Então você pode entendi. verificar aqui os pontos, se ele está com as bobinas em aberto ou com a bobina em curto com massa. Tá? Esse exemplo aqui é da condensadora, mas isso segue o mesmo procedimento para a evaporadora. Certo, entendi. O Ok? outro ponto, eu entendi essa pergunta. Muito obrigado. Ok, então, valeu, Cleiton. O outro ponto é o seguinte, eu tô com a unidade dando erro H5 e a gente viu aqui que erro H5 é questão de baixa pressão, não é isso? Sim, ó, vamos lá, vamos voltar lá na parte dos alarmes, lá, que são vários alarmes, né? Um alarme da É, condensadora aqui. isso. Enquanto o senhor procura aí, eu vou dizer só o que eu fiz. Aqui, ó, Diga. P2, né, da proteção por baixa pressão. Vamos lá. É, o que foi visto lá foi o seguinte, ela funciona há um bom tempo, certo? Mais ou menos 10, 15 dias, não tem um tempo certo, mas é muito tempo. E aí dá esse erro H5. Quando eu fui avaliar o sistema, eu percebi que coloquei o manômetro, né, para avaliar a pressão manométrica, e aí ela liga, chega até a 100%, vamos lá colocar 90, acima de 90% ali, a pressão fica entre 100 a 110 PSI, a de baixa e a de alta 350 PSI. E eu observei no sistema, nos evaporadores, são 12 evaporadores. Eu fui olhar cada evaporador para ver se tinha alguma coisa lá errado. E eu percebi que dos 12, dois estava fechado a GBC. No minha concepção, assim, eu, eu imagino que aconteceu o seguinte: não foi dada a carga completa. Porque É, quando eu abri os dois evaporadores, a pressão caiu muito, caiu para 80, e aí como a máquina ela sente que a pressão cai, ela diminui a rotação dos motores, do ventilador, para subir esse superaquecimento ali, né? isso mesmo. Me informa, por favor, qual que é a versão desse equipamento? Ela é a V6, a V5? Qual que é a versão VC É Plus? Qual isso. que é a versão desse equipamento? Eu esqueci de dizer, é a AVC Plus. VC Plus? Tá. É, Tanto na VC Plus como na V5, desculpa, perdão, na V6, ela tem um parâmetro que, de cabeça, agora eu não vou me recordar, tá? Mas se eu não me engano, é o parâmetro de operação ali no cheque. Ele está na casa eu não vou me recordar se é se é o 24 ou se é o 32, tá? Que é onde ele faz a. Depois eu até posso passar essa informação para você, porque eu agora vou procurar, vai demorar um pouco. certo, Mas certo. e na própria tampa tem isso aí. Então, ela tem ali e tem uma observação que qual que é o valor correto do superaquecimento e subresfriamento. O ideal
se você tem o histórico de startup dessa máquina, o ideal é você verificar no fluxograma a quantidade de gás que o software gerou, mais a quantidade de gás que vem nas máquinas e a quantidade de gás que vocês colocaram no sistema, vocês ou quem deu startup, né? Não sei se foi a sua empresa que deu startup, mas Não, confrontar esses valores. Com entendi. certeza, com certeza, quem fez essa obra fez um dossiê de entrega, e nesse dossiê de entrega, ou um relatório de entrega, tem a quantidade total de gás que ele colocou. Então, você confronta esse valor, essa quantidade, com o que com o que está tá no equipamento. Tá? Caso não tenha isso, é possível fazer essa análise lá na verificação, lá nos parâmetros de operação. Na tampa tem, se eu não me engano, tá entre o parâmetro 25 ao 32 ao 34, não me recordar de cabeça agora, mas na tampa você consegue ver esse parâmetro de carga de gás. Tá? E provavelmente, sim, isso que eu até falar para você. Um dos motivos dela estar oscilando, desarmando por baixa antes poderia ser alguma válvula fechada ou tubulação obstruída, que daí você tem você não tem uma troca de calor nessas evaporadoras, nesse trecho, então você tem um retorno de líquido e consecutivamente a pressão vai diminuir um pouco ali. Então, É, das causas raízes aí desse problema que você pegou, com certeza era essas válvulas GBCs fechadas nesses dois pontos aí. Tá? Mas e você consegue analisar a carga de gás, sim, tá? vou ver, vou fazer esse teste. Muito Tá. obrigado. Agora, caso você não consiga fazer isso, o mais coerente a ser feito, tá, é você recolher esse fluido refrigerante, pesar esse fluido refrigerante e pegar o software de seleção e confrontar a carga de gás, colocar a carga de gás conforme O a projeto, né? capacidade da máquina e conforme o projeto. Aí isso caso você não consiga ver esse parâmetro, né, que tem no equipamento, ou você verifique, fique na dúvida ainda, o mais ideal seria fazer isso, recolher o fluido refrigerante e colocar a carga conforme o projeto. Mesmo eu com um exemplo, eu vendo esse parâmetro, ele me dizendo que, um exemplo, tá faltando fluido refrigerante. Sim, É, você acrescenta o fluido refrigerante conforme aos valores que na própria placa de identificação tem porque você vai ver esse parâmetro. Ele vai dar ali um exemplo, eu não vou lembrar de cabeça agora, seja o parâmetro 25. Então ele vai do lado dele, ele vai ter um asterisco. Se for um asterisco, você vai ter que ir lá no rodapé e ver o que significa aquele asterisco. Que aquele asterisco entendi. vai falar, ó, do valor de 9 a 14 tá ok. Daí você vai ter que colocar a quantidade de gás e deixar esse valor conforme a recomendação ali. Você fazendo isso, você fazendo isso, e tendo uma melhora no rendimento e sendo satisfatório, não tem problema nenhum, Certo, certo. Tá bom. ok? Ok. A última pergunta, rapidinho aqui, é sobre esse erro XL8, XL9, sobre essa questão da frequência do compressor, dar essa diferença de 15 Hz, assim. Sim. Ele dando esse erro, tem algum teste a mais que eu devo fazer ou já posso considerar o compressor com defeito? Pode ser o compressor, sim, porque como eu te falei, ele vai estar aumentando a frequência, ele vai estar aumentando a frequência gradativamente de 1 Hz, tá? Então, quando ele dá um passo maior, quando ele tem pode ter alguma obstrução mecânica ali, algum atrito, tá? Ele vai dar um aumento maior que 15 Hz. Pode ser o Entendi. compressor. Se esse equipamento seu tiver dois compressores, ou se tiver mais compressores, mais máquinas, você pode fazer o seguinte: se aqui tiver dois compressores, para você, com os valores de compressores são altos, você pode, se for dois compressores, você pode inverter a saída só para testar o compressor. Pega a alimentação desse compressor e coloca no outro módulo de variação de frequência. Porque daí você Entendi. só para você ter, só para o desencargo de consciência. Tá? Ou caso você tenha outro equipamento próximo, pode fazer isso, mas sempre se atentando. Verifica se não tem nenhum problema elétrico
porque caso tenha algum problema elétrico, você pode estar danificando o outro sistema também, tá? Tá bom. Então, isso você sempre faça isso, mas pode ser feito, porém, com consciência que não tem nenhum problema elétrico no outro circuito, ok? Tá bom, ok. Pronto, era só isso mesmo. Muito obrigado, viu? Muito Ok, então, obrigado. obrigado a você, Cleiton. Vamos lá, vamos para os três últimos aqui. Jefferson, pode ativar seu microfone. Boa noite. Boa Sobre noite. a comunicação, tem que ser sempre com cabo blindado ou pode ser também o cabo comum, como usado normalmente com PP? Tá, vamos lá. Tecnicamente falando, como o sinal é RS485, a recomendação por via manual é, é usar o cabo blindado, tá? Porém, em sistemas menores, tá? Com distâncias pequenas e em sistemas que você não tenha muita interferência eletromagnética, a minha ideia hoje está abrindo algumas exceções para isso aí. Mas sempre quando for fazer isso, o interessante é conversar com a parte comercial para ficar bem alinhado quanto a isso aí, tá? Mas a princípio a recomendação é cabo blindado e 3 vias. Porém, há exceções dependendo do tamanho do sistema. Uma outra pergunta é sobre os endereçamentos. Tá? Quando a gente tem um sistema com, a gente tem um evaporador e 3 condensadores, os endereçamentos, eles são distintos um para o outro ou é um endereçamento só para os 3 condensadores? Não, vamos lá. Quando você tem modular, que um exemplo, esse exemplo que está aqui na tela aqui, vamos imaginar que tivesse mais uma condensadora aqui próximo. Então eu teria que vir aqui endereçar essa máquina como máquina mestre. Então aqui tem um deep switch, uma chave seletora, né, que corresponde ao endereçamento. Eu venho aqui, endereço máquina 0, venho para essa outra máquina, vou lá e coloco na posição 1, que é a máquina auxiliar número 1, e a outra máquina eu coloco na posição número 2, que é a unidade número 2, que é a auxiliar número 2. E lembrando que o cabo de comunicação entre condensador e evaporadora somente na unidade mestre. Tá? Toda a configuração do sistema é somente na unidade mestre, na unidade com endereçamento 0. Né? Ficou claro Obrigado. o questionamento? Essa, essa era uma das dúvidas que estava tendo, porque nós temos um sistema que o primeiro endereçamento ele é inverter, um compressor inverter, e os outros 2 condensadores são fixos. Tá, então é um sistema antigo que você tem, né? Isso, Qual é a versão? Deve ser a versão 4 ou 4, a 4 mais, não é? é a 4. A 4, tá, tá. Mas é a mesma linha de raciocínio, tá? Isso não tem problema nenhum. É a mesma linha de raciocínio. Para fazer o endereçamento, você vai lá se eu não me engano, é o ENC2 ou NC3, eu não vou me recordar de cabeça agora, mas você vai lá e faz o endereçamento das unidades como 0, 1 e 2. Unidade mestre, auxiliar 1 e auxiliar 2. Não foge à regra também, ok? Ok, obrigado. De nada. Peterson, pode ativar seu microfone. A minha pergunta é sobre sobrecarga do barramento CC. A Tá. questão é a seguinte: é, essa falha acontece sobre o quê? Seria sobre o IPM? Seria falha de pasta referente ao trocador de calor? Seria referente ao quê? Pode ser. As máquinas novas não usa mais pasta, tá? Você tem as versões antigas você ainda era por contato ali a troca de calor, né? Você tem um trocador de calor e usava a pasta térmica ali, tá? Agora as máquinas novas é por questão de fluido refrigerante ali, tá?
Isso aí pode ser algum problema. Só abrir aqui, desculpa, só abrir aqui um pouco mais para cima, que agora um minutinho, por favor. Tá. Então, assim, a gente sempre está vendo nesse ponto aqui, tá? Então, como comentei, que hoje toda essa placa aqui é uma placa única que tem vários subcircuitos, tá? Então, pode ser em algum desses componentes aqui, tá? Ou questão da fonte de diodo trifásica, tá? Que ela está aqui, tá? Porque está bem na saída dessa fonte de diodo. Pode ter relação com a questão de alta temperatura? Pode, porque caso tenha alta temperatura, você pode estar danificando algum componente eletrônico do sistema de variação do sistema da placa. Porém, não tem como nós saber claramente qual que é o componente que está com defeito. Porque, voltando a uma das primeiras perguntas que teve, se nós temos o diagrama em bloco desse sistema, nós temos o diagrama elétrico e agora o diagrama em bloco, para saber componentes por componentes, nós não temos. Então, pode ser algum problema, sim, nesses subcircuitos aqui da placa eletrônica. Porém, eu não tenho como saber qual componente com certeza possa estar com a falha, né? Questão de alta temperatura? Pode ser, mas não que ele vai dar alta tensão. A alta temperatura ele pode ser uma das causas para danificar algum dos componentes, tá? Mas não que é a principal causa raiz, tá? Não sei se ficou claro, Eterson. Alô? Então, a questão é a seguinte, beleza, então se eu apresentar algum problema desse aí, eu devo substituir a placa, eu devo A analisar a placa, placa? a- como eu falei, não. Hoje aqui o módulo é um inteiriço. Então, se você vê que algum problema está dando uma tensão baixa, primeira coisa que você tem que ver é a tensão de entrada. Caso a tensão de entrada esteja baixa, com certeza a tensão VDC vai dar no barramento VDC, no barramento CC vai estar baixa também. Dando a tensão de alimentação, está tudo ok. E a tensão de saída do VDC está caindo, pode ser alguma coisa também de compressor. Tá? Caso o compressor tenha algum problema mecânico, você vai precisar fazer uma força maior e, com certeza, a tensão no barramento DC vai diminuir também. Tá? Agora, caso o compressor esteja ok, tensão de alimentação esteja ok, e você ligando e está caindo a tensão no barramento DC, barramento CC, provavelmente o problema está nessa placa do módulo de variação de frequência. Fabricante nenhum recomenda-se a trocar componente da placa eletrônica, porque assim, como eu te falei, nós não sabemos o diagrama em bloco da placa. Muitas vezes você vê um componente queimado, porém, se você não sabe se algum outro componente desse circuito ou subcircuito está saturado, aí você troca aquele CI, ou aquele resistor, aquele componente que tá bem claro que tá com defeito, porém você não sabe se os outros do circuito dele, um que vem antes ou o que vem após, também está saturado, às vezes não está com problema, mas está saturado, daí você coloca e vai ficar tendo um problema direto. Então, o fabricante não recomenda trocar componente de placa eletrônica, ok? Sim, eu entendo. O fabricante explica e exige que se tiver alguma falha, você troca os componentes, Sim. troca a placa, troca compressor, até às vezes troca até o compressor, né?
porque é o mais certo, o mais correto, você garante 100% do sistema. Só que se eu vejo que o compressor está bem, eu vejo que minha estrutura está bem, e o problema é só na placa, eu não posso mandar recuperar minha placa, por exemplo? Assim, igual eu falei, poder pode. Assim, se está na garantia, o fabricante não, o fabricante não você vai pedir uma placa em garantia, o fabricante vai dar a placa. Agora, saiu da Correto. garantia, o equipamento é do cliente final. Se você acha que vale a pena correr o risco, o fabricante não pode. A recomendação é troca a placa. Agora, se você quer correr o risco de estar olhando o componente, esse componente está com problema, e fazer a substituição, é conta e risco Para o do, cliente. do cliente ou da pessoa, né? Do profissional, tá? Mas, assim, uma coisa é o que é recomendado, agora o equipamento é seu, é do cliente. Se o cliente corre o risco, quer correr o risco por causa de valores ou por causa de tempo, aí, sim, cada caso é cada caso. Porém, pela experiência que a gente tem em campo, pela experiência que eu tenho, sempre quando acontece isso, vira um problema cascata. Começa a dar problema em outros subcircuitos, problema em outras placas, e quando vai ver, o prejuízo é bem maior. Tá? Isso por experiência própria em campo. Tá? Entendi. Obrigado pela resposta. Ok, então, Eterson. Marcos Antônio, pode ativar seu microfone. Opa, boa noite. Boa noite, Marcos. Eu tô com problema numa máquina, é um VC Plus, e ela tá dando um erro 1F1, né? São 3 unidades lá, condensadoras. Aí eu queria entender um pouquinho mais sobre essa falha, que lá diz que é basicamente o barramento DC, né? Seria a placa do compressor. E só entender um pouquinho mais se é a placa em si, se poderia ser outra coisa mais específica, entendeu? Cai o mesmo caso da pergunta anterior, tá? Pode ser a placa. Só vamos dar uma olhada aqui. Erro de voltagem DC, tá? Tanto no compressor A ou no compressor B. Pode ser a placa ou pode ser algum problema no compressor. Você chegou a medir esses pontos aqui que nós tínhamos comentado aqui, o é, ponto P e o ponto N do sistema de variação de frequência? Não cheguei a verificar. Foi basicamente somente verificar o código. Sim, sim. Não tive muita autorização para mexer muito no equipamento, que tem garantia, né? Então, estão verificando a questão da garantia, entendeu? Tá, então, assim, primeira questão é verificar a tensão de entrada, né? Como eu falei, se a tensão de entrada tiver baixa, tiver alterada, vai alterar também a tensão no barramento DC. Né? É, você analisa esses pontos da placa eletrônica para ver se for 220, se ela está em torno de 30 a 40%, né, do valor de entrada, né, e na verdade tem que analisar essa saída do barramento DC ali, ok? Daí, se ela tiver alta ou baixa, aí vou fazer análise conforme a recomendação, né? Então, baixa provavelmente já é o problema ou compressor ou placa, alta provavelmente o problema na placa eletrônica, Ah, entendi. Perfeito. ok? É Mas outra tem, dúvida. mas Vou tem, falar. mas tem, mas tem uma sequência tem uma sequência de esse material provavelmente vai chegar para vocês, tá? Então Sim, você consegue ter uma sequência de erros de análise aqui. perfeito. Vou aguardar chegar o material. E outra dúvida só, respeito à válvula de expansão dos evaporadores. Tá? Conforme você mostrou, no caso, a parte magnética, a eletrônica dela, ela desacopla do corpo em si, certo?
Desacopla, desacopla. Só abrir aqui, chegar nela aqui rapidinho. Tá, vamos lá. Então aqui eu tenho o pistão e essa parte aqui é uma parte de proteção dela aqui. Então ela não fica, ela tem um pequeno espaço entre o pistão e o corpo dela aqui, entendeu? Sim. Ah, perfeito, perfeito. Daí, Basicamente era essa daí dúvida. ela funciona conforme o princípio eletrônico como eu te falei, do campo magnético para um lado e do campo magnético para o outro, dependendo o sentido da corrente. Perfeito, perfeito. Basicamente, a senhora queria esclarecer esses dois pontozinhos, tá bom? Ok, então, Muito Marcos. obrigado e ótimo, ótimo treinamento. E foi show de bola essas informações. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, encerrando por hoje, essa foi a última pergunta. Queria agradecer a todos pela presença, né? Todo mundo que ficou conosco aqui até o final, 78 pessoas. Espero que vocês possam ter absorvido muito conhecimento do treinamento de hoje. Agradecer ao Orlando, que ministrou um ótimo treinamento, tá bom? E convidar vocês, né, a marcarem na sua agenda na próxima terça-feira, né, e quinta-feira. Sempre estamos aqui às terças e às quintas, às 19 horas, tá bom? A se fazerem presente aqui conosco. Não esqueçam de baixar o aplicativo da Mideia Play e compartilhar com os amigos, tá bom? E até semana que vem não, perdão, até quinta-feira. Isso, até semana que vem. Obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. Bom, boa noite. Eu também gostaria de agradecer a atenção de todos. Tá? E estou vendo que tem pessoas de vários estados aqui do Brasil. Só uma orientação: procura depois entrar no site da Mideia, no Mideia Play, para ver os treinamentos presenciais em cada estado, ver a agenda, porque, como eu falei, é muito assunto para pouco tempo, né? E ainda mais a distância, né? Então, tenta procurar a agenda e agora essa semana teve mais, se eu não me engano, mais estreia, a inauguração de mais 5 centros de treinamentos aí nos Senais a nível Brasil. Tá? Então, procura saber a agenda de treinamento de cada estado aí, de cada região e procura fazer os treinamentos presenciais, que com certeza vai ser bem produtivo para vocês também. Show. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.